estamos falando com o microfone numa sala tão pequena como essa. Nós estamos gravando, não é? O vídeo estará disponível depois na página da faculdade, assim como no YouTube, ok? Bom, então, como eu ia dizendo, é um prazer recebê-los aqui na Faculdade Mackenzie e dando continuidade às palestras, ao ciclo de palestras Cristianismo e Ciência. Ontem, alguns de vocês, pelos rostos conhecidos aqui, estiveram presentes na palestra proferida pelo Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira e pelo professor Adalto Lourenço. Hoje nós teremos mais um tema, né, mais uma palestra dentro dessa mesma temática, cristianismo e ciência. E a palestra de hoje já é bastante instigante, como a de ontem, como todas as outras que virão em seguida, né? Hoje teremos Quando a Ciência Rejeitou Deus. Nós, quando imaginamos trazer e fazer um ciclo de palestras, né, para trabalhar cristianismo, para trabalhar religião e ciência, foi justamente para mostrar a todos como isso pode coexistir. Como nós podemos entender a Bíblia cientificamente. Assim como a Bíblia nos ensina que a ciência é inspirada na Bíblia, é inspirada na Palavra de Deus. As demais palestras vêm no mesmo sentido. Quando a fé e a razão estão em crise. Seria desnecessário citar como estamos enxergando o mundo de hoje. Como a fé e a razão estão em briga contínua. E como a razão quer nos impor novos valores, novos comportamentos, num processo de desconstrução de toda a nossa sociedade, de tudo aquilo que acreditamos. E é certo que não podemos deixar que isso aconteça. E é certo que Deus não vai permitir que isso aconteça. Mas precisamos estar atentos, vigilantes. Em seguida, nós teremos uma palestra no dia 20/10, A Ciência Descobre Deus. E fechando o ciclo, nós teremos no dia 28, um musical, Um Renascer. Que eu tenho certeza que após esse ciclo de palestras, nós teremos oportunidade de refletir muito sobre esse tema e sobre essas palestras. A exemplo do que aconteceu ontem, né? Talvez o momento mais rico, sem desmerecimento dos nossos palestrantes, tenha sido as discussões que se seguiram com as perguntas e as dúvidas que normalmente nos assolam. Principalmente quando abordamos temas como esse. E na palestra de hoje, Quando a Ciência Rejeitou Deus, eu tenho certeza que o reverendo Júnior, que nos brindará com essa palestra, né, vai nos instigar ainda mais. Vai nos instigar. E já tem um tempo reservado ao final da palestra para que nós possamos debater. E repito, o momento de maior riqueza de uma palestra é o momento após que acontece o debate. Por isso nós sempre gostamos que nosso público, vocês, participem e saiam daqui com muitas dúvidas, mas saiam também com muitas certezas. O reverendo Júnior, ele é mestre em filosofia, ele é doutorando em filosofia, está concluindo o seu doutorado, quer dizer, um homem da ciência, e é um homem da fé, é um homem de fé. E nada melhor de pessoas que percorrem esses dois caminhos para discutir esses processos. Então, o reverendo Júnior tem como principal linha de pesquisa a ética
e a filosofia política. E certamente, quando a ciência rejeitou Deus, vai nos possibilitar entender essa escala de tempo. Quando que a ciência rejeitou Deus? Será que a ciência rejeitou Deus? Então, reverendo Júnior, nós aqui no Mackenzie temos o privilégio de recebê-lo para que nos ajude a esclarecer tantas dúvidas que ainda pairam sobre tantos. Não é? Então, a palavra é sua desde agora. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz pelo convite a mim dirigido para participar desse ciclo de palestras, um evento tão importante, esse diálogo que nós todos julgamos muito proveitoso entre cristianismo e ciência. Eu espero, de alguma maneira, trazer algumas questões e provocá-los para uma conversa logo em seguida à minha fala e tentar também deixar algumas questões para que nós discutamos também nos outros momentos desse evento. Então, para mim é uma alegria, um prazer enorme poder estar com todos vocês para discutirmos esse tema. Quando a ciência rejeitou Deus. Bom, o nosso objetivo ao tratarmos desse tema nessa ocasião, esse espaço aqui muito proveitoso a todos nós, é discutirmos ou passarmos por 3 partes que vão constituir a minha fala nessa ocasião. Bom, quando a gente fala acerca da rejeição por parte da ciência em relação a Deus, de certa maneira nós precisamos tocar no ponto dessa relação, ciência e Deus, e vermos as aproximações e os distanciamentos. Então, eu quero transitar por essas 3 partes aqui hoje. Ciência e Deus, uma animosidade que não pertence às origens. Eu quero começar falando com vocês sobre isso. Num segundo momento, nós vamos falar sobre ciência e Deus, o iluminismo e a ruptura tardia. E em terceiro lugar, o terceiro momento, nós vamos falar sobre ciência e Deus, quando a ciência rejeitou Deus e as perdas dessa separação. Bom, então esse é o percurso que eu quero transcorrer com todos vocês nessa ocasião. Bom, então nós vamos partir para a primeira parte, discutindo esse ponto, ciência e Deus, uma animosidade que não pertence às origens. É claro que nós aqui vamos trilhar esse percurso e, ao final, cabe-nos essa avaliação se de fato essa rejeição se constituiu na história, se constituiu na história, em que medida ela se estabeleceu, ou se essa rejeição nunca aconteceu de fato. Eu espero que no momento final nós tenhamos alguma reflexão acerca disso. Mas num primeiro momento eu quero dizer já que a animosidade que supostamente existe entre ciência e Deus não é algo que ocorreu nas origens do pensamento ocidental. Então nós não encontramos isso. Para que nós discutamos esse ponto, é importante falarmos aqui sobre o surgimento da filosofia. Nós não temos uma separação entre filosofia e ciência mais claramente, senão no século XIX apenas. Então, ao falarmos sobre o surgimento da filosofia, inevitavelmente nós estamos falando aqui sobre o surgimento da ciência no Ocidente. Então, quero conversar com você um pouquinho sobre isso. Bom, antes, porém, passei aqui rapidamente, deixa eu me valer desse historiador da filosofia antiga, o francês Jean-Paul Dumont. Nesse livro, Elementos da História da Filosofia Antiga, ele faz uma afirmação muito interessante. A afirmação é a seguinte:
Como dizem Platão e Aristóteles, a filosofia é filha de taumas, estupefação. Admiração e inquietação são os sentimentos primeiros ante a grandeza do mundo, a beleza do céu, a força dos elementos e a brevidade da vida. Os filósofos, então, são inspirados por essa estupefação, esse agigantamento do mundo ao seu redor. Então a filosofia surge num contexto de admiração provocada. A ciência surge assim, diante da estupefação que o próprio mundo causa na vida do pensador. Eu acho muito interessante a forma como Gordon Clark, ele fala sobre o início da filosofia. E de maneira bem interessante, ele diz: a filosofia grega teve início em 28 de maio de 585 a.C., às 18h13. Ora, como dizer do início da filosofia, de sua aurora, de maneira tão precisa assim? O que essa data, o que esse horário tem a ver com o surgimento da filosofia? Justamente nesse horário, às 18h13, segundo os historiadores da filosofia antiga, no ano 585 a.C., Tales de Mileto conseguiu, por intermédio de pesquisa, estudo, por meio de relatos de eclipses solares que aconteceram anteriormente, prever com eficiência um que aconteceu justamente nesse ano, nesse dia e nesse horário. Muitos eclipses solares já haviam acontecido, certamente, e por meio então da reunião de todo o material acerca desses acontecimentos, por intermédio da observação de Tales de Mileto, ele conseguiu então estabelecer condições para prever esse que ocorreu nesse momento. Então, o Gordon Clark, nesse livro de Tales a Dewey, Uma História da Filosofia, diz que a filosofia surgiu justamente nesse momento. Tales é considerado no século VI o pai da filosofia. Ele não é um grego propriamente. Ele vem da cidade de Mileto, que ficava na região da Jônia. Por que a filosofia surge, então, justamente nesse momento? Porque há uma mudança muito significativa. Eu gosto muito dessa divisão que é feita pelo Danilo Marcondes, que é um professor de filosofia analítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele diz que com Tales de Mileto nós enfrentamos uma mudança que é muito importante e significativa para o pensamento ocidental. Com o surgimento da filosofia por meio de Tales de Mileto, nós temos uma mudança no pensamento grego. É a passagem do pensamento cuja fundamentação está no mítico religioso para um pensamento que agora se arrima no filosófico científico. Antes então do surgimento da filosofia, qual era o recurso para se explicar a origem de todas as coisas? Qual era a base para a explicação de todo o real? A base era o mito. Então há uma passagem do mythos para a physis. Agora não se procura mais o fundamento, a origem de todas as coisas no religioso. Agora a busca pela origem de tudo, aquilo que é causa primeira de todas as coisas, está na physis, na própria natureza. Então a ciência surge aí, quando há uma superação em certa medida do mítico, do religioso, e passa-se agora a propor explicações para tudo aquilo que constitui o cosmos a partir dele próprio, da própria natureza. É por isso que alguns historiadores da filosofia antiga afirmam que, na verdade, nós podemos até chamar esses primeiros filósofos de fisicólogos. O interesse deles, mormente, é a cosmologia. Como é que tudo se constitui? Como a realidade se
organiza. Então essa é uma passagem muito interessante. Mas embora nós vejamos uma mudança no pensamento grego, essa passagem do mítico religioso para o filosófico científico é apenas uma mudança e não uma ruptura completa. O mito, a religião ainda estarão presentes. Os primeiros filósofos estão imbuídos de uma inspiração religiosa muito forte. O Pitágoras de Samos, por exemplo, ele estava muito ligado às religiões órficas. Cria na metensomatose, ou metempsicose, ou transmigração das almas, uma espécie de reencarnação. Então, ao mesmo tempo que se lidava com a finura da matemática, também se relacionava com a religião. Então, o mito se constitui nesse momento de mudança também como um grande recurso. O que eu quero dizer com isso é que não há uma ruptura. Há uma mudança na mentalidade dos gregos, e a maneira como eles vão lidar agora com a explicação do mundo passa por um caminho que vai subsidiar então a reflexão. Bom, então a ciência grega é uma ciência vinculada à contemplação, essa estupefação, essa admiração. Então todos esses filósofos, Tales, Pitágoras, Euclides, Arquimedes, Platão, Aristóteles, Ptolomeu e tantos outros que estão aí no entreato de cada um deles, eles fazem filosofia ou operam na dimensão do conhecimento pelo próprio conhecimento. O interesse é a contemplação, o interesse é então essa admiração que os assombra e eles então vão procurar a explicação de todas as coisas nesse mundo que os encanta. Somente mais tardiamente é que nós teremos uma tensão entre essas duas áreas, religião e ciência. No momento da filosofia antiga, essa ruptura não se apresenta. Há uma mudança, há uma passagem, mas não uma ruptura completa. No período medieval, a ciência se vincula fortemente aos interesses religiosos e aos critérios da revelação. Isso se deu por aso da razão humana ter de se submeter ao testemunho da fé. Então vejam, nós temos na origem do pensamento filosófico científico ocidental uma relação entre a avaliação a partir do real, da physis, mas também uma relação com a contemplação, a admiração, o espiritual, o inefável. E na Idade Média isso vai perdurar, isso continua. E nós sabemos que esse período, ele é marcadamente um período religioso. Bom, mas é evidente, como eu disse a vocês, que em determinado momento parece haver uma ruptura. Pensando nessa relação ciência e Deus nas origens, a ruptura não existe. Há uma mudança, há uma passagem. Na Idade Média isso persiste. O produzido tenha de alguma maneira uma aplicação na realidade. Esse conhecimento não seja um conhecimento apenas para o indivíduo, dada a sua admiração, mas para que haja alguma mudança no mundo. Então nós temos aí o período da laicização do pensamento. E parece haver aí, de certa forma, um regime que propõe uma ruptura. Resta saber se essa ruptura aconteceu verdadeiramente. Então, do século XVI, o século da Reforma Protestante, até o século XX, quando nós encontramos a ciência enfrentando um certo desconforto e uma certa crise, nós temos uma relação que é uma relação muito forte entre a ciência e Deus. Isso é possível perceber em Nicolau Copérnico, em Galileu Galilei, aqui no finalzinho do século XVI para o início do século XVII, Johannes Kepler, também Isaac Newton. Para depois nós termos o Lavoisier,
e Marx, Comte lá na frente e tantos outros que nós poderíamos mencionar aqui, mas não é necessário. Bom, então, nós temos ainda aqui no século XVI, no século XVII e até no século XVIII, uma certa relação. E essa relação muitas vezes faz com que nós suspeitemos dessa ruptura que muitos quiseram propor e que a gente muitas vezes lê em alguns inúmeros textos de ciência e de filosofia. Mas o que nos importa aqui é o século XVIII, que parece ser o século assim de maior tensão disso. É claro que logo no período do Renascimento, lá no século XIV para o século XV, nós já temos uma espécie de juízo sobre essa relação ciência e fé. Os renascentistas vão julgar o período que os antecedeu como sendo um período obnubilado pela religião. E vão dizer, evidentemente, que foi um período de trevas apenas. E por isso o próprio nome desses representantes faz com que eles queiram fazer renascer o pensamento da antiguidade para esse período agora, e por isso são chamados de renascentistas. E uma das figuras que os renascentistas vão trazer da antiguidade é um famoso filósofo da antiguidade, o Protágoras de Abdera, com um moto muito forte: o homem é a medida de todas as coisas, das que são como são e das que não são como não são. Querendo, de certa maneira, dizer, olha, o homem é a medida. Deus já não é mais a medida, já não há mais essa necessidade. Isso, claro, vai ser também encorpado no período do século XIX, início do século XX, mas enfim, essa tensão permanece. O iluminismo é mais importante para nós porque é esse século das luzes, é essa idade da razão, onde, nos recordando aqui daquele texto famoso do Immanuel Kant, resposta à pergunta que é o iluminismo, um dos trechos é sapere aude, tenha coragem de pensar por si mesmo. Então essa ideia da autonomia do sujeito, que ele não precisa mais agora se ancorar na religião, Deus não faz muito sentido, e muitos tomam isso para dizer, houve no século XVIII uma ruptura muito forte. Bom, o Ernest Cassirer, ele diz algo muito interessante sobre esse momento, no livro dele, A Filosofia do Iluminismo. Era necessário que o vínculo unindo teologia e física fosse definitivamente desfeito. Embora já estivesse bastante mais solto antes do século XVIII, não fora ainda quebrado de modo nenhum. A autoridade das Escrituras continuava sendo respeitada em questões que só dependiam da física. Bom, segundo o relato do Cassirer, o século XVIII é um século que começa a anunciar essa ruptura. Deveria existir essa separação entre teologia e física, embora houvesse um grande respeito ainda pelos postulados baseados nas Escrituras Sagradas. Então parece que há indícios dessa ruptura, mas ela aconteceu muito lentamente, se nós seguirmos essa ideia de que houve de fato uma ruptura, porque o próprio Voltaire, um filósofo do século das luzes, uma figura muito importante na história do pensamento ocidental, ele faz uma afirmação, e isso nós podemos encontrar em alguns textos do Voltaire. Esse tema de Deus é um tema muito caro a ele, desde os seus primeiros escritos, desde o Tratado de Metafísica, 1734, e eu vou citar o texto aqui, dos Elementos da Filosofia de Newton, de 1740, passando mais adiante pelas cartas inglesas, depois o Filósofo Ignorante, tudo tratando acerca da questão de Deus e a relação de Deus com o mundo, para depois o Voltaire tomar uma postura em relação ao teísmo diferente nos últimos escritos acerca de Deus. Um deles é preciso tomar partido. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nesse livro, Elementos da Filosofia de Newton, de 1740, o
Voltaire, com uma grande admiração do Isaac Newton, diz o seguinte, quando ele trata no primeiro capítulo acerca de Deus. Newton estava intimamente persuadido da existência de um Deus, e por essa palavra entendia não somente um ser infinito, todo-poderoso, eterno e criador, mas um Senhor que estabeleceu uma relação com suas criaturas, pois sem essa relação, o conhecimento de um Deus é apenas uma ideia estéril, que poderia parecer um convite ao crime para qualquer raciocinador perverso de nascença pela esperança da impunidade. Então é um filósofo das luzes do século XVIII, é um período que cultua a razão e a coloca em primeiro lugar. Voltaire está agora encantado com a filosofia de Newton, com a ciência que foi difundida por ele, e faz então essa declaração e esse relato. E bom, pelo relato de Voltaire e pelos seus próprios escritos, há que se observar que se essa ruptura aconteceu, ela foi muito lentamente estabelecida. Então a gente fica pensando, né? Agora, se essa ruptura de fato se estabeleceu, qual é a intenção? Qual o interesse por trás dessa ideia de se rejeitar Deus do campo da ciência? Qual o objetivo disso? Parece que a noção e o interesse, a partir da laicização do pensamento, é que se colocarmos Deus à margem, se tratarmos da realidade ao nosso redor, a revelia de Deus, o discurso, ele vai se fundamentar em componentes mais sofisticados, mais sérios e mais sólidos. Parece que essa ideia de Deus sendo rejeitada encorpa o discurso. O argumento fica mais robustecido. Então a ideia, e é algo que infelizmente se perpetua até hoje, quando alguém quer retirar Deus da ciência, é achar que o discurso laico é um discurso mais fino, é um discurso ilustrado, é um discurso irretorquível. E nós precisamos questionar esse posicionamento e observarmos se de fato é isso. E eu quero me valer aqui desse filósofo espanhol, José Ortega y Gasset. Ele traz uma reflexão muito interessante para a gente sobre isso, e nos ajuda a pensar sobre essa realidade, essa ideia de rejeição. Será que essa rejeição resolve o problema? Será que uma ciência rigorosamente exata, sem nenhum componente religioso, Deus estando fora do seu argumento, resolve? E é uma crítica que o próprio Gasset, Ortega y Gasset, faz, defendendo a própria filosofia. Porque a filosofia, segundo ele, vai passar por um momento de enfrentamento do que ele chama de terrorismo dos laboratórios. Do século XVIII adiante, a filosofia vai passar por um certo mal-estar em alguns momentos, por causa dos laboratórios. A filosofia não lida com esses componentes que podem ser submetidos a um exame sobre a mesa. Então essa averiguação empírica, ela não é própria da filosofia, enquanto reflexão acerca da realidade. Então, o Ortega y Gasset diz que esse momento é o momento do terrorismo dos laboratórios, ou um imperialismo laboratorial. Então, se é possível provar pela ciência, tal como os métodos que se estabeleceram a guiam na pesquisa, sim, nós acreditamos. Se não, o discurso fica fragilizado. Então, o Ortega y Gasset, ele diz algo muito interessante. Diz o seguinte: o século passado,
quis frear violentamente a mente humana ali onde a exatidão acaba. A verdade científica é uma verdade exata, mas incompleta e penúltima, que se integra forçosamente em outra espécie de verdade, última e completa, ainda que inexata. O Ortega y Gasset diz: a filosofia trabalha com aquilo que nós não podemos enxergar. A filosofia olha para a realidade e observa que falta uma parte, está faltando alguma coisa. E é justamente sobre essa parte que falta no mundo, esse mundo cotoco, é justamente isso que constitui o objeto da filosofia e da reflexão. E por isso ele critica, de certa maneira, essa verdade científica. Porque ao mesmo tempo que nós lidamos com esses métodos que fazem com que nós analisemos determinado componente da realidade, e digamos que então o método que nós seguimos é um método exato. Quando nós fazemos isso, na verdade, nós estamos lidando com um fragmento da realidade. E esse fragmento da realidade, ele é componente de uma realidade muito maior. Então essa verdade exata pode até ser exata, mas é exata num componente bem pequeno da realidade. Ela é exata, mas ao mesmo tempo é incompleta e penúltima. Porque a realidade última, ela nos escapa completamente. Então, o que eu quero dizer com isso, me valendo aqui do Ortega y Gasset? É que é uma grande ilusão nós queremos rejeitar Deus, rejeitar a religião, achando que a partir dessa postura nós conseguimos um conhecimento puro, exato. Não é possível. Por mais que nós consigamos, nós vamos lidar com uma fraçãozinha da realidade. E essa fraçãozinha da realidade, ela compõe um universo que escapa-nos em sua plenitude. Por isso, o que o Ortega quis dizer com isso é que o filósofo não precisa ficar intimidado com o terrorismo laboratorial. Porque a ciência, ou a verdade científica, não tem condições de expressar uma verdade absoluta. E por isso ele diz, ela não é uma verdade última, no máximo penúltima, porque compõe uma realidade muito mais abrangente. E aí eu cito esses dois autores, o Charles Thaxton e a Nancy Pearcey. No livro A Alma da Ciência, eles afirmam o seguinte: não deve causar grande surpresa o fato de o cristianismo ser um aliado importante da iniciativa científica. Afinal, a ciência moderna surgiu dentro de uma cultura impregnada pela fé cristã. Esse fato histórico por si só já é sugestivo. Foi a Europa cristianizada, em nenhum outro lugar, que se tornou o berço da ciência moderna. Rejeitar Deus, rejeitar a tradição cristã, é desconsiderar uma parte significativa da história da ciência ocidental. Então, alguns sugerem que há uma ruptura, o iluminismo traz essa ruptura no século XVIII, mas nos parece que se essa ruptura ela existiu, ela aconteceu muito lentamente, porque nós temos pensadores que vão trabalhar essas noções ainda no século XVIII. O Voltaire, como eu disse, em várias obras, um filósofo genebrino também do século das luzes, o Jean-Jacques Rousseau, é um autor que também sobejamente trabalha essa temática, ela não se perde. Há um texto muito bonito do Jean-Jacques Rousseau, de 1756, chamado Carta ao Senhor de Voltaire, ou Carta sobre a Providência,
que é uma discussão que ele estabelece com Voltaire em 1756, depois do trágico terremoto que ocorreu em Lisboa no ano 1755. E Voltaire questionou-se diante daquele ocorrido, e ocorreu justamente no dia da festa de Todos os Santos, muita gente nas igrejas, muita gente soterrada pelos templos após aquele grande abalo. E o Voltaire questionou: será que existe um Deus providente e essa providência é benfazeja? Será que é possível falar num Deus bom que governa todas as coisas? E o Rousseau dá uma resposta muito interessante, defendendo a ordem do universo, a criação de Deus. Isso vale a pena ler. E para mostrar que no século XVIII, embora o homem se veja tendo de consultar apenas o tribunal da sua própria razão, ele estabelece um diálogo também muito forte com a noção de Deus, né? E aqui, pelo texto do Voltaire que a gente viu, o próprio Newton tinha Deus não apenas como uma noção abstrata e longe dele, mas uma noção muito importante para a sua própria vida. Bom, eu vou entrar na última parte da minha fala de hoje. Ciência e Deus, quando a ciência rejeitou Deus e as perdas dessa separação. Bom, vejam que eu deixo aqui em suspenso essa questão, se é possível identificar uma ruptura completa ou não. Mas aqueles que reivindicam essa separação, aqueles que procuram fazer essa separação ou rejeitar Deus, vamos observar então quais são as perdas dessa separação. Nós já vimos aqui que essa ideia de colocar Deus à margem, a religião à parte, para trazermos mais pureza e rigor à ciência, bom, não resolve o problema. Mas quais são as perdas dessa separação? E aqui eu vou usar um texto do professor Scott, que é professor de filosofia da Universidade de Brasília, e ele faz um trabalho muito interessante sobre um autor do século XX chamado Gilbert Chesterton, pensador britânico muito interessante, muito profundo, religioso, e o professor Scott escreveu uma obra chamada Chesterton e o Universo. E nessa obra ele trata então essa relação também a partir da perspectiva chestertoniana. E a partir desse texto eu quero então apresentar para vocês aqui quais são as perdas. Quando a ciência rejeita Deus, o que ela perde? Em primeiro lugar, finalidade. Em que sentido? Sem Deus, a ciência pretensamente rigorosa se distancia de uma finalidade última. Vejam, nós vimos aqui a partir do Ortega y Gasset, essa exatidão reivindicada pela ciência trata apenas de um componente bem diminuto da realidade. Escapa a investigação científica a realidade última. É claro que essa realidade última, o fim último, pode ser substituído por qualquer coisa. Mas a verdadeira finalidade última se perde quando há essa apartação. Então esse é o primeiro aspecto. Então, quando a ciência segue o seu método que julga rigoroso, algumas coisas vão ficar de fora. Não cabem dentro das regras de medição do método científico. A alma humana. Isso é um conceito inefável, escapa completamente àquilo que nós dispomos para fazermos ciência. Deus também fica fora dessas regras. Deus não é algo ou alguém que pode ser submetido ao nosso olhar.
ele não pode ser posto debaixo das lentes de um microscópio. E o mundo em sua totalidade. E aqui a gente se lembra também do Ortega, quando ele fala que há uma realidade completamente fora do nosso espaço de exame, de averiguação. Então o mundo na sua totalidade, ele não pode ser observado por nós. Então ele fica fora também. Ele fica fora. A ciência não dá conta de lidar com o mundo in totum, na sua inteireza. Então, diante disso, nós perdemos o quê? Perdemos a finalidade, essa ideia de contemplar coisas que estão além daquilo que os nossos sentidos podem captar. Então, a alma humana, Deus, que constitui a realidade última, e também o mundo na sua totalidade, não podem ser apreendidos pelo método científico. Então essa é a primeira perda quando nós rejeitamos Deus ou tiramos Deus tanto do universo da filosofia como da ciência, apartada da filosofia e com os seus métodos próprios e o seu rigor experimental. Uma segunda perda que é significativa é a admiração. Sem Deus, a ciência alijou o aspecto da estupefação. O professor Scott diz o seguinte: a ciência moderna, como tal, está muito mais a serviço do poder e da curiosidade do que do verdadeiro maravilhamento. Vejam, naquele percurso que nós fizemos, a ciência, num primeiro momento, ela tem esse interesse motivado pela estupefação de saber pelo próprio saber. Na Idade Média, isso permanece, esse vínculo com a revelação. Na Revolução Científica, parece que há um certo mal-estar. A ciência agora precisa fazer alguma coisa para que haja uma mudança no mundo. O Francis Bacon, que é um filósofo do período moderno, é um grande crítico dessa filosofia que para ele não produziu nada de transformação. Então, o que o professor Scott está dizendo é que quando nós tiramos essa realidade que transcende o experimento, e é claro, ele está fazendo uma referência também a Deus, nós ficamos apenas no campo do poder e da curiosidade, sem a admiração. E aí ele faz uma distinção entre aquilo que ele chama, a partir do pensamento de São Tomás de Aquino, de curiositas, que é curiosidade, e admiratio, ou admiração. Ele diz que a ciência mais recente, ela é movida pela curiosidade. Essa curiosidade tem um certo componente de admiração, mas esse componente é um componente desnutrido, desidratado. E o objetivo é apenas alcançar a resposta ou a solução para algum problema. Sanado o problema ou encontrada a resposta, então o cientista ele chega ao momento de gozo e de satisfação. Acabou o trabalho. Esse trabalho tem de ser reiniciado apenas diante de um novo problema, da demanda de uma nova resposta. E aí, o Tomás de Aquino, ele diz que a curiositas, ela é um vício, porque nos tira completamente dessa ideia da admiração e da estupefação diante da realidade. Então, nessa proposta, há o fim de uma suposta admiração ou maravilhamento. Então, a ciência serve apenas a um objetivo a ser alcançado, e depois de alcançado esse objetivo, esse componente da admiração se perde completamente. Quando a ciência rejeita Deus, ela então perde
esse elemento da admiração. Esse deslumbramento diante da realidade. Esse encantamento perante a nossa incapacidade de conhecer a realidade à nossa volta. Então esse é uma outra perda. O Scott diz o seguinte: o maravilhamento é a resposta do homem a um efeito cuja causa é ocultada de sua mente. O desconforto de Deus ou da religião é o desconforto dessa lacuna que nós acabamos tendo de lidar com ela. Nós gostamos muito dessa ideia de exatidão, de precisão, porque nos transmite a ilusão de que nós sabemos alguma coisa precisamente. Então, retirar essas instâncias que exigem demais de nós e que nos colocam diante do inefável, causa um certo mal-estar. Então, muitos, é evidente, vão retirar esses elementos, vão descartar a religião e, claro, vão rejeitar Deus, mas há uma perda significativa. Essa ideia de que há algo que nos foi ocultado completamente. Isso demonstrando a nossa finitude. Em terceiro lugar, falta-nos o contexto. Sem Deus, a ciência procura um método puro, rigoroso, em que o contexto é desnecessário. É desnecessário em que sentido? Há muita coisa que não faz parte da minha experiência, do rito científico que eu sigo, que não traz contribuição. Então falta-nos a realização de uma ciência, como o Scott chama de in medias res, uma ciência realizada no meio das coisas, levando em consideração o contexto, a realidade que nos cerca. Então não dá. A noção de Deus que nós admitimos, a tradição cristã à qual nós nos vinculamos, ela precisa ser levada em consideração. Isso tem a ver com os problemas que a ciência enfrentou no século XX. O problema da objetividade. O Thomas Kuhn foi um grande pensador que questionou a ideia de objetividade científica. Então, aquela fé cega na ciência, provocando o cientificismo, foi colocada abaixo por inúmeros questionamentos. A ciência não é tão objetiva assim, não é tão exata assim. E, evidentemente, não apenas a questão da objetividade, mas a questão da neutralidade. Não é possível chegar a esse nível que se pensa chegar de neutralidade no desenvolvimento da ciência. Então não dá. Um dia desses, tendo uma discussão na universidade, uma colega, quando um outro foi mencionar o seu argumento e fazendo referência a alguns componentes religiosos, a colega disse assim: não, mas peraí, é religião, calma aí, não vem com isso. E a própria professora disse: não, mas não tem como. Ela não pode falar sem estar no seu local de fala, levando em consideração todo o seu contexto. Então, querer realizar um trabalho que seja completamente neutro, isso também já foi questionado. Então, o contexto precisa ser levado em consideração. Eu me lembro aqui de uma passagem de uma das obras do Friedrich Nietzsche, A Gaia Ciência, o aforismo, me parece que é o aforismo 121, quando ele diz que a vida não é argumento. A gente não pode pegar a vida e apenas reduzi-la a uma forma analítica, acreditando que na fórmula matemática, ou qualquer que seja ela, nós podemos neutralizar todo o contexto que está à nossa volta e que também nos afeta diretamente. Então,
retirar Deus ou rejeitá-lo faz com que se perca, de certa maneira, essa ideia do contexto, da realização da ciência in medias res, no meio das coisas, entre a realidade que nos circunda. Mais uma vez, o professor Scott diz o seguinte: se permanecermos humildes e felizes como filósofos, aprenderemos um dia a lição mais importante de todas. Assim como poesia leva à filosofia, a verdadeira filosofia leva à oração. Para nós, a poesia começa com prazer e termina em admiração. Mas a filosofia começa com a admiração e termina em estupefação. É um filósofo dizendo: se fôssemos humildes, sinceros, reconheceríamos que a filosofia nos leva inevitavelmente à oração. Por quê? Por causa da estupefação, a grandeza da realidade. E diante dessa grandeza e dessa admiração, não há necessidade alguma de se rejeitar Deus. Mais uma vez, Voltaire. No sistema que admite um Deus, temos apenas algumas dificuldades para superar. E em todos os outros sistemas temos de engolir absurdos. Esse é um filósofo da Ilustração, fazendo referência à filosofia de Isaac Newton. E admitindo que quando nós colocamos Deus no nosso sistema de reflexão, é claro, nós enfrentamos inúmeras dificuldades, mas quando Deus é rejeitado, nós temos de engolir muitos absurdos. Então, não precisamos rejeitar Deus. Não é preciso rejeitar Deus, sob a alegação de que Deus estando fora, nós teremos um discurso ilustrado, nós teremos um tema pluriargumentado em nível sofisticado. De jeito nenhum. Não resolve o problema. Pelo contrário, perdas aparecerão e são perdas significativas. De finalidade, sem dúvida nenhuma, de admiração, de contexto, e nós poderíamos falar sobre outras perdas aqui. Eu quero encerrar fazendo uma referência a um texto que eu acredito que vai provocar um pouco mais a nossa conversa aqui. Já que nós não podemos rejeitar Deus, ou não devemos, não é razoável, não é, como muitos dizem, sofisticado rejeitá-lo, eu não poderia rejeitá-lo também nessa minha fala. Eu quero encerrar com um texto de Eclesiastes. Esse é o epílogo do narrador. Há uma discussão acerca do livro de Eclesiastes, em termos de autoria, mas nos parece que há um narrador que controla toda a narrativa. Ele escreve o prólogo e depois o epílogo, e no meio nós temos aquela figura do Kohelet, o pregador, e logo no final o narrador assume, está se dirigindo ao seu filho e diz o seguinte, fazendo uma avaliação do Kohelet, de tudo aquilo que ele falou. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Sem dúvida nenhuma, aquilo que o Kohelet falou ao longo do livro tem a sua pertinência, tem o seu lugar. Procurou o Kohelet achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade.
As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Há muita riqueza na ciência, sem dúvida nenhuma. Palavras sábias, verdade, sentenças bem organizadas, elaboradas. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros e o muito estudar enfado da carne. Há limitação nesse labor. De tudo que se tem ouvido, tudo aquilo que o Kohelet falou, do revel, da vaidade, das contradições da realidade, da existência, os problemas debaixo do sol. Bom, de tudo isso que você ouviu do pregador, qual é a suma? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É Deus quem dá o verdadeiro sentido para a ciência. Por isso que todos aqueles que rejeitaram Deus nesse nobre exercício, acredito, perderam muita coisa. Muita coisa. Nós não precisamos rejeitar Deus, de maneira nenhuma. De jeito nenhum. Senão nós vamos perder a finalidade, o aspecto teleológico e mais sublime, que é o próprio Deus, o fundamento de todas as coisas. Os gregos na antiguidade falavam da arche, o princípio originador de todas as coisas. Eles tateavam. Nós, por meio da revelação, sabemos. Deus é o fundamento de todas as coisas e aquele que dá sentido a tudo aquilo que existe. Perdemos a admiração. Muitos problemas nós não resolvemos, mas nós usufruímos daquilo, e eu gosto muito. Há um teólogo contemporâneo chamado John Frame, e falando acerca do conhecimento de Deus, ele diz: olha, nós somos confrontados com algumas dificuldades quando estudamos o ser de Deus, mas chega um determinado momento, segundo John Frame, que nós alcançamos aquilo que ele chama de repouso cognitivo. O que é o repouso cognitivo? É o momento em que a mente não vai mais adiante. É como um colega lá do seminário diz, reverendo Alan Paul, dá cãibra no nosso intelecto. Não dá para ir mais adiante. E aí a gente usufrui então de um estado de satisfação. Essa admiração. Mesmo não sabendo, não entendendo, não decifrando os problemas, nós nos satisfazemos nesse Deus que dá sentido a tudo, mesmo diante da nossa limitação e da nossa finitude. Então, a suma de tudo tem de ser: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Gente, obrigado. Obrigado a todos. Bom, nós tivemos mais do que a ciência, quando a ciência rejeitou Deus. Nós tivemos uma abordagem filosófica de todo esse processo. Então, nós vamos abrir agora para perguntas. Quem gostaria de se manifestar? Não necessariamente perguntas, mas observações. Como diz um amigo meu, um de cada vez, para não causar tumulto. Professor Alex. Boa noite a todos. Parabéns pela palestra, reverendo. Foi muito esclarecedora. Me levou particularmente, acredito que todos da plateia, a uma reflexão muito importante sobre a aproximação e o distanciamento da ciência em relação ao próprio Deus, nosso Deus Criador. E me veio uma seguinte pergunta, talvez uma reflexão sobre a sua própria apresentação.
Tendo em vista que o senhor se encontra ainda no meio acadêmico, a minha pergunta vem no seguinte contexto. Existe, pela sua visão, uma proposta de aproximação entre ciência e Deus? O homem e a própria academia têm se distanciado cada vez mais desse Deus em que nos deixa maravilhado, mas ao mesmo tempo estabelece absolutos para a própria academia. Existe alguma perspectiva, uma discussão acadêmica nesse sentido de reaproximação? Se existe, né, até o senhor deixou bem claro que não existe esse distanciamento tão claro, mas existe talvez uma tentativa de reaproximação? Muito obrigado. Obrigado pela colocação, pela pergunta. Eu acho que existe, embora timidamente existe. Na ambiência da filosofia, nós temos algumas linhas que acabam propondo isso. Por exemplo, os segmentos de filosofia da religião. Nós tivemos recentemente, agora no primeiro semestre, a 45ª Semana de Filosofia da Universidade de Brasília. E eu estive lá, participei de minicursos, apresentei um trabalho e o tema foi muito interessante. A filosofia e os 500 anos da Reforma Protestante. Então foram cerca de 80 trabalhos apresentados no evento, tentando vincular a filosofia a essa tradição protestante oriunda da Reforma do século XVI. Então, há espaços para esse diálogo. Então, muitos trabalhos de colegas protestantes foram apresentados, autores dos mais variados, Abraham Kuyper, Hermann Dooyeweerd, João Calvino e tantos outros. Então, eu acho que essa aproximação, ela é possível e tem acontecido em alguns momentos. Eu, por exemplo, estou agora com a minha orientadora em um estágio docente, e ela falou, Júnior, vamos pensar, eu estou pensando numa disciplina e quero que você participe comigo, justamente pensando nos 500 anos da Reforma Protestante. Então, tem muita gente na universidade sem vinculação a algum segmento religioso, mas que entende o valor da Reforma Protestante e o seu legado. Bom, mas agora o ponto. Essa aproximação é uma aproximação por parte de alguns que são interessados em religião. Boa parte deles tem um compromisso que vai além do objeto de pesquisa, mas boa parte não. O interesse é puramente reflexivo. Entendem que essa outra parte da realidade que nós precisamos investigar e que nos escapa, pode ser Deus. Então, um diálogo um pouco mais aprofundado, ele pode acontecer. Agora, persuasão, para que haja uma transformação desses indivíduos nessa reflexão acerca de Deus é uma outra história. Aí nós sabemos que essa persuasão é obra do Espírito Santo por meio da pregação do Evangelho e etc. Mas há sim esse espaço, tem havido espaço assim na universidade para discutir. Eu tenho discutido, já fui, recentemente eu fui também para a Universidade Federal do Paraná e fui apresentar um trabalho sobre a questão de Deus. Então fui aceito e falei, e todo mundo respeitou, e o diálogo foi interessante, perguntas. Então, tem sim espaço, tem muita gente se interessando e abrindo o diálogo acerca disso, aproximando filosofia, ciência, Deus, cristianismo, protestantismo. Então tem sim. Opa. Essa negação de Deus pela ciência, você acredita que ela estaria servindo a outros propósitos, digamos, econômicos, políticos, ou sei lá,
Pode ser sim. Pode ter uma vinculação. É difícil para a gente identificar, né, quais são essas rejeições que estão diretamente relacionadas a algum interesse particular ou de um grupo específico. Mas pode sim estar relacionado, né? Sem dúvida nenhuma. Não sei se é por esse caminho também, não sei, professor, se a minha resposta foi... Desculpa, não... Sim, por favor. Pegando uma carona na resposta, quando Lutero coloca as 95 teses dele lá naquela porta da Capela de Wittenberg, o que acontecia na Europa, especialmente na Europa nesse momento? A luz do Renascimento, a luz do homem começar a buscar pensar sem tutelas, decidir sem tutelas, e essa tutela, ela às vezes está muito presente na economia, no poder, de alguma forma, na política, né? O homem se liberta de alguma forma de uma opressão muito grande, e aquelas dentre as 95 teses do Lutero, diversas delas propunham exatamente essa liberdade, quando o homem não precisava mais da tutela do Estado, nem do Papa, ele tinha acesso direto a Deus, volta à centralidade de Cristo e a Bíblia como única regra de fé e prática. Isso mostra que a partir daquele momento já soprava um vento de liberdade, de anseio pelo pensamento, pela criatividade, pela inovação, e diversos grandes cientistas do mundo foram exatamente aqueles que tiveram forte influência do cristianismo reformado, né? A gente tem uma série deles. Ontem nós ouvimos isso, por exemplo, lá do doutor Adalto Lourenço, né? Quando ele se referiu a Isaac Newton, quando se referiu a diversos outros. E que é interessante nisso é que aquela capacidade até de ser feliz, isso está mais ou menos claro. Se o senhor voltar duas transparências suas, nós vamos ver ali um comentário do Voltaire. No sistema que admite um Deus, temos apenas algumas dificuldades para superar. Em outros sistemas que não admitem Deus, nós temos de engolir absurdos, né? E isso, voltando ainda algumas transparências, não precisa de voltar, a gente só tentando lembrar aqui das colocações que o senhor fez, me pareceu que fica claro que para aqueles que admitem Deus, tanto na filosofia como nas ciências exatas, tendem essas pessoas a serem mais felizes. E é um dos propósitos de criação do homem, de Deus, para o louvor e a glória dele. Eu estou enganado com relação a isso? De jeito nenhum, professor Walter. Eu acho que é isso. Até porque nós admitimos que é Deus quem confere sentido verdadeiro à nossa vida. Então, se ele não faz parte, então, claro, há uma lacuna no nosso coração. Essa lacuna é preenchida por interesses dos mais variados, né? Voltando ali à questão do nosso colega. Então, o homem vai servir a algum tipo de divindade diante da qual ele vai se curvar. Então, dizer que tirando Deus, o cristianismo dessa investigação, a neutralidade, isso precisa ser posto em suspeita. Nós chamamos a atenção para alguma coisa.
para nos ancorarmos. Então, quando o Immanuel Kant diz, sapere aude, tenha coragem de pensar por si mesmo, eu preciso, evidentemente, devotar uma grande fé em mim mesmo. Acreditar no funcionamento da minha razão e que ela pode me guiar acertadamente. Então, sem dúvida, eu vou servir a alguma coisa, a alguma instituição, a algum interesse. Eu vou servir a mim mesmo, eu vou servir... Bom, aí... Então, esse é um dos pontos que sofreu grande crítica no século XX, em termos de ciência, que foi a questão da neutralidade, né? Então, não é possível dizer, o meu discurso é puro porque eu não sou religioso. Né? Pois é. Mais alguém? Bom, antes de passar as mãos do nosso palestrante, pastor Júnior, um diploma de agradecimento pela colaboração no nosso ciclo de palestra, né, que tão brilhantemente o senhor nos brindou, nos trazendo reflexões. E esse é o sentido que nós buscamos em nossos eventos. Reflexões. A reflexão que nos leva ao crescimento. Estamos num ambiente acadêmico, um ambiente da ciência, mas aqui nesse lugar nós temos um ambiente da ciência junto, misturado com o ambiente da fé cristã. Né? Então, mas antes de passar as suas mãos, pastor, gostaria que o senhor fizesse uma oração. Né? Senhor Deus, nós lhe agradecemos pelo aniversário da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Lhe agradecemos, ó Deus, porque vemos a sua bondosa mão em todas as coisas. O Senhor tem levantado, ó Deus, servos para lhe servir em todos os campos do conhecimento. Muito obrigado por isso, ó Deus. Louvamos o seu santo nome, porque o Senhor confere significado ao nosso trabalho, à nossa vocação. O Senhor ilumina, ó Deus, a nossa prática de pesquisa. O Senhor nos concede, por meio de sua revelação, o verdadeiro conhecimento. Conhecimento que não pode ser alcançado por nenhum outro caminho, por mais esforçados que sejamos. Obrigado porque aprove o Senhor, pelo seu infinito amor, revelar-nos a sua vontade e arrastar os nossos corações para o Senhor, inflamando-nos, ó Deus, de desejo, de admiração, frente à sua maravilhosa criação. Que, ó Deus, o nosso conhecimento se renda à sua palavra e se renda ao temor do Senhor e aos seus mandamentos. Lhe pedimos e lhe agradecemos por esses momentos tão importantes e edificantes de debates e discussões acerca daquilo que o Senhor criou. Em nome de Jesus, oramos gratos por tudo e por essa noite. Amém, Senhor. Bom, pastor, gostaria de passar as suas mãos, tá? Um diploma de agradecimento, né, à sua participação no nosso evento.